Bom dia, amados. Hoje estamos aqui continuando nosso projeto Meditando em Deus, que visa edificar a sua vida e o seu coração. Hoje lendo o livro de Efésios, no capítulo 4, de 17 a 19. É um chamado de Paulo à santidade cristã. E revela aqui um pouco de como está a nossa sociedade, o mundo sem Deus, as pessoas que vivem debaixo do controle de Satanás. A Bíblia diz em Efésios 4,17: digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza de seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Como é interessante esse chamado de Paulo à santidade. Na verdade, Paulo fala: não façam com aqueles que não têm o Senhor. O termo gentil aqui não está se referindo àqueles que não são judeus meramente, até porque existem pessoas que não são judeus, inclusive eu, você, a maioria dos não-judeus, que cremos no Senhor Jesus e amamos Jesus. Mas aqui está se referindo àqueles que não fazem parte da família de Deus. Nós não podemos andar como eles. E aqui usa o termo gentios, ou seja, aqueles que não fazem parte do corpo de Deus. Sabe, amados, não podemos andar como as pessoas do mundo sem Deus. É isso que Paulo quis dizer aqui nesse trecho. Ou seja, pessoas que andam na vaidade da sua mente. Sabe, orgulhosos, presunçosos, creem ser mais do que são. Isso é vaidade da mente, é uma soberba na mente e no coração. A Bíblia usa o termo entenebrecidos, cheios de trevas, ou seja, entenebrecidos é isso, é ser cheios de trevas, com entendimento, ou seja, com a mente totalmente tenebrosa, pensando aquilo que não presta, pensando as coisas que desagradam ao Senhor. Sabe, hoje nós vemos as pessoas com a mente totalmente detonada, destruída, depravada, a mente totalmente entregue, cheio de trevas. Tudo isso porque estão separados da vida de Deus, longe do Senhor Jesus. Sabe, amados, precisamos estar cheios de Deus. Precisamos ser, sabe, amados, cheios da vida de Deus e cheios das coisas de Deus. Quanto mais cheios das coisas de Deus, quanto mais meditarmos nas coisas de Deus, no coração de Deus, na palavra de Deus, ouvirmos ministrações, ouvirmos coisas acerca do Senhor, coisas corretas, coisas que estejam na Bíblia, coisas que tragam luz ao nosso coração e à nossa vida, a nossa mente mais iluminada, mais abençoada será. Agora, se nós enchermos a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento de vaidade, de coisas tenebrosas, de coisas sujas deste mundo, meu irmão, nós vamos estar separados da vida de Deus, conforme diz aqui em Efésios. E a Bíblia diz que tudo isso acontece por causa da ignorância do homem que não conhece a Deus, o homem que endurece o seu coração diante de Deus. E esse é um estado muito perigoso de vida, dureza de coração. Muitas pessoas, mesmo dentro das igrejas, elas têm esse estado de espírito, esse estado de coração, dureza de coração. Ou seja, são pessoas que não aceitam a palavra de Deus, até vêm ao culto às vezes, assistem uma ministração ou outra, um sermão, mas acham que sabem tudo, acham que já conhecem aquela referência, aquela palavra que não precisam, aquela palavra é para o outro, não é para mim. Isso é ter a mente cheia de vaidade, cheia de trevas, é ser ignorante das coisas de Deus, é ser duro de coração. Amados, não podemos ter essa dureza de coração. Quando a palavra vier ao nosso coração, à nossa vida, ela deve, como um martelo, esmiuçar a penha, ou seja, ela deve quebrantar o nosso coração e gerar mudança, gerar transformação, através da ação do Espírito Santo de Deus. Que não sejamos ignorantes de Deus, nem das coisas de Deus. Por isso precisamos meditar nelas, nas coisas do Senhor, nos enchermos da palavra de Deus,
porque sem Deus estamos perdidos. A Bíblia diz que esse tipo de gente que anda separada da vida de Deus, com o entendimento cheio de trevas, cheio de vaidade na sua mente, no seu coração, eles perderam o sentimento, ou seja, perderam a sensibilidade das coisas espirituais. Eu creio que Paulo estava se referindo a isso, ao sentimento do que é ser cristão, ao sentimento daquilo que agrada ao coração de Deus. Isso fala de sensibilidade espiritual, de discernimento. Muitas pessoas vivem nesse estado por causa da sua ignorância com relação às coisas de Deus, por causa da dureza dos seus corações. Eles perderam o sentimento, ou seja, a sensibilidade do que é ser verdadeiramente um filho de Deus, do que é agradar a Deus, do que é verdadeiramente ser um cristão. E aí o estado dessa pessoa vai de mal a pior. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Ou seja, um pecado chama outro pecado. E cada vez a pessoa vai de mal a pior, entregando-se à dissolução, como diz aqui as Escrituras. Essa palavra dissolução significa dissolver, corromper, perverter, destruir toda sorte de imoralidade, toda sorte de ruína espiritual, toda sorte de perversão. E ao final do trecho a Bíblia diz: e essas pessoas cometeram toda sorte de impureza. É um relato da nossa sociedade atual. Hoje, infelizmente, as pessoas os bons costumes estão em extinção. A moralidade é questão de bom gosto hoje no mundo. O que é certo para mim não é certo para ti. Moralidade vai de acordo com a cabeça e a sentença de cada um. E a Bíblia diz que não é bem assim. A Bíblia tem leis bem claras, leis que, visam proteger a nossa alma e o nosso coração. Mas se nós perdermos esse sentimento, essa sensibilidade, endurecermos o nosso coração, nos entregarmos a toda sorte de perversão, ruína espiritual e devassidão, impureza e torpeza, meu irmão, nós vamos estar dilacerando a nossa alma, destruindo a nossa vida de dentro para fora, e jamais encontraremos a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade encontra-se em obedecer às leis de Deus, porque assim nós protegemos a nossa alma, o nosso coração, a nossa consciência se mantém limpa, em paz com Deus, em harmonia com o Senhor, e nós conseguimos assim ser verdadeiramente felizes. A verdadeira felicidade encontra-se na obediência dos mandamentos do Senhor, em viver uma vida de fé, de obediência, de coração em sintonia com o coração de Deus, de agradar o Senhor, de buscar encher a nossa mente, o nosso coração, não de trevas, mas da verdadeira luz de Deus, através do conhecimento de Deus, através das Escrituras, da leitura da Bíblia, da oração, do jejum, da adoração, buscando cada dia mais conhecer o Senhor. Como diz no Evangelho de Lucas, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Teu Filho Jesus, a quem Tu enviaste. A minha oração é essa, amados, que venhamos a conhecer esse Deus maravilhoso, as Suas leis, os Seus mandamentos, porque são vidas, são veredas de vida, são veredas que nos conduzem à vida eterna. E venhamos também a conhecer Jesus Cristo como Senhor, Salvador, governante, dono, possuidor e aquele que governa o nosso coração e a nossa vida. Não ande como um gentio. Separe-se do mundo. Viva uma vida em Deus e para Deus. É o que nós meditamos nessa manhã diante do Senhor. Espero que Deus abençoe a sua vida, o seu coração e a sua família. Em nome de Jesus. Amém.